Olá pessoal, vamos retomar nossos estudos da física. Nós vamos começar com a aula 12 da sala virtual. Essa aula refere-se ao livro 1, Física 2, capítulo 4, páginas 40 e 44, ok? Bom, vamos começar aqui com os poderes das pontas, o primeiro conceito que a gente vai ver. Vamos pensar em duas esferas carregadas e carregadas com a mesma quantidade de carga. A esfera menor e a maior. Aonde as cargas estão mais adensadas, mais próximas? Se as quantidades de cargas são as mesmas, aonde seria? Na esfera menor. Então, essa esfera menor, se tem a mesma quantidade de carga da maior, por ter uma área menor, tem uma densidade superficial de cargas, o quê? Maior. Tá? A fórmula que está à esquerda aqui, carga dividido por 4πr ao quadrado, porque se eu estou falando de uma esfera, na verdade, a área é 4πr ao quadrado, ok? Então, o que a gente vai ver agora? O poder das pontas, né? O que tem a ver essa esfera com o poder das pontas? Pensa que esse objeto aqui, todo irregular, ele é composto de esferas, esferas maiores e menores. Vai depender da região. Por exemplo, na região mais pontiaguda, as esferas seriam menores. Então, aonde as esferas seriam menores, eu tenho uma densidade de carga maior, né? Onde a região, no caso, teria composta de uma esfera maior, as cargas têm uma distância maior uma da outra. Então, o poder das pontas tem a ver com no caso, ele é resultado da concentração de cargas nas superfícies mais pontiagudas, onde eu tenho a maior concentração de carga nessas regiões, né? Que seriam as regiões de menor raio, como eu acabei de falar aqui agora, no caso dos condutores, tá? Bom, e o campo elétrico, no caso aqui, é mais intenso aonde nesse condutor? Aonde eu tenho maior concentração de carga, no caso nas pontas, certo? E por ter maior campo elétrico, essas regiões pontiagudas, elas elas carregam mais facilmente, como também vão descarregar mais facilmente também. Tá? Da mesma forma que carrega, descarrega mais facilmente. Então aí tem o que a gente chama de poder das pontas. No caso, esse conceito é utilizado nos para-raios que a gente tem pelas cidades afora aí. Ok? Vamos para o próximo conceito aqui. Condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. Então, olha bem, a carga elétrica adquirida por um condutor fica distribuída na superfície. Na superfície desse condutor. Por quê? Porque a superfície desse condutor no caso, fica na superfície porque as cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se é positivo, tá? O que vai acontecer? Vai haver repulsão e as cargas vão ficar onde? Mais afastadas possível uma da outra, ou seja, na superfície. E se a carga é negativa, é a mesma coisa, vão ficar afastadas de forma que vão ficar na superfície. Se a gente considerar condutores que estejam em equilíbrio eletrostático, não há corrente elétrica, no caso, no interior, tá? No interior desse condutor. Então, não tem corrente elétrica no interior e nem tampouco na superfície, porque ele está em equilíbrio eletrostático. Tá? Então, ele vai estar em equilíbrio eletrostático, não vai ter corrente elétrica, enquanto, no caso, o campo elétrico for perpendicular, no caso, a essa superfície. Tá ok? Então, se um condutor eletrizado estiver em equilíbrio eletrostático, o campo será nulo em todos os pontos no seu interior. Então, o campo elétrico é nulo no interior de um condutor que está no caso, está em equilíbrio eletrostático. Tá? Bom, blindagem eletrostática. Para falar de blindagem eletrostática, a gente já lembra de cara da gaiola de Faraday. Então, essa gaiola de Faraday vem demonstrar o que a gente chama de blindagem eletrostática. O que demonstra esse experimento? Demonstra que uma superfície condutora eletrizada possui um campo elétrico nulo no seu interior. Tá? Então, o que justifica esse fato? As cargas, no caso, distribuírem na parte mais afastada da superfície condutora, ou seja, da casca externa. Quando eu tiver o quê? Um condutor em equilíbrio eletrostático. Tá? No caso aqui da gaiola de Faraday, o que acontece? Há descargas elétricas no metal
que está em torno da gaiola aqui e a pessoa que está sentada ali dentro, tá? Que está isolada da terra, no caso do piso aqui externo, não tem descarga nenhuma. Por quê? No interior ali da gaiola, eu não vou ter campo elétrico. Para que tivesse a descarga elétrica na pessoa ali no interior, teria que ter o quê? Um campo elétrico. E esse campo elétrico, no caso, no interior, acaba anulando por conta das cargas se distribuírem na superfície. Então, a gente pode pegar esse exemplo aqui, olha, é, quando, quando no caso aproximei um bastão carregado de uma esfera que estava descarregada, o que estabeleceu-se aqui? Um dipolo. Eu fiquei, como o bastão está carregado negativamente, eu fiquei com a região próxima ao bastão carregado positivamente e o outro lado negativo. Tá? E aí, o que acontece? O campo resultante, no caso dessas duas regiões de cargas positivas e negativas, faz no interior da esfera eu tenho um campo, no caso, nulo. Olha bem, a blindagem eletrostática aqui de novo, ó, que seria a gaiola de Faraday. Quando você tem uma descarga elétrica, você está dentro do carro, você não toma choque por conta de ser o carro uma gaiola de Faraday. Se você colocar um celular dentro de uma gaiola, tá? E liga para esse celular, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o sinal que chega nesse celular é um sinal, no caso, eletromagnético. Então, o que acontece? Eletricamente falando, esse celular ele vai estar isolado. Tá? Eu tenho aqui, no caso, uma gaiola de Faraday, não vai ter descarga elétrica, ou seja, a parte elétrica do eletromagnetismo não vai chegar para esse receptor aqui, no caso. Então não vai funcionar o celular. Tá? Vocês já viram aqueles cabos que a gente chama cabo coaxial, né, utilizado nas antenas de TV aí, ó. É um exemplo de blindagem eletrostática também. Ok? Vamos para o próximo aqui, então. Ó. Vamos falar de campo elétrico criado em um condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Então, eu tenho uma esfera, tá? Eu tenho uma esfera condutora, e ela está, no caso, em equilíbrio eletrostático. Então, o campo elétrico se comporta como se toda a carga concentrasse aonde? No centro dela. Vamos pensar que a carga ela vai ficar na superfície, mas para efeito de calcular campo elétrico, é como se a carga estivesse concentrada no centro dessa esfera. Ok? Então, o que acontece? Se eu quiser calcular o campo elétrico na proximidade da esfera, um ponto bem próximo aqui, é o mesmo conceito que vocês já viram de calcular campo elétrico, a constante eletrostática, né, vezes o módulo da carga dividido pelo R ao quadrado. O que seria o R aqui? Como está muito próximo, o R aqui seria justamente o quê? O raio da esfera. A distância ao centro dela seria o próprio raio da esfera. Tá? Agora, se no caso eu quiser calcular o campo elétrico exatamente na superfície, eu vou utilizar uma fórmula que seria a metade da constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga dividido pelo raio da esfera ao quadrado. Aí você diz, mas por que meio? Esse valor ele foi obtido através de experimentos, tá? E é óbvio que existe um cálculo mais apurado para você obter esse meio aqui, mas no ensino médio a gente não tem essa ferramenta para fazer isso não, tá? E o campo elétrico no interior, se essa esfera está em equilíbrio eletrostático, é nulo. A gente já viu anteriormente ali, tá? Que eu tenho um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no seu interior é nulo, tá? Observa que essa esfera ela pode ser maciça ou oca, tá? O conceito, tudo que a gente está vendo aqui é o mesmo, é a mesma coisa, certo? E o campo elétrico num ponto externo à esfera. Então, é o conceito que a gente já viu de calcular campo elétrico, é a constante vezes o módulo da carga dividido por d ao quadrado. O que seria o d? A distância de um ponto à carga geradora. Tá? Então, o que seria esse D, na verdade? O D seria
a distância desse ponto em questão externo até o centro da esfera, tá? Até o centro da esfera. E vamos só relembrar, a constante que eu falei aqui agora, se eu estou falando do ar ou do vácuo, é o 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, ok? Bom, vamos ver agora campo elétrico uniforme, a gente chama isso de céu, tá? É aquele que possui a mesma intensidade, a mesma direção, o mesmo sentido para todos os pontos do espaço. E aí, vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu tenho duas placas carregadas, positiva e negativamente. Entre essas duas placas, eu tenho uma região que eu posso chamar que é o céu. Ou seja, eu tenho um céu, na verdade, campo elétrico uniforme. Então, se eu for analisar a intensidade do campo no ponto A e a intensidade no campo no ponto B, o que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo valor. Então, o campo elétrico tem o mesmo valor no campo A, no ponto A e no ponto B. Tá? Bom, e só uma coisa, como é que eu posso calcular a força elétrica atuante na partícula que eu colocar no ponto A ou no ponto B, ou em qualquer ponto no interior aqui desse campo elétrico, desse céu? Tá? Então, a força nada mais é que o módulo dessa carga vezes o valor do campo. Mas por que vezes o valor do campo? Porque ele é uniforme, independentemente do ponto que eu vou colocar essa carga Q aqui, de módulo Q, a força vai ser a mesma. A força atuante sobre ela vai ser a mesma. Vamos no exemplo aqui, olha. Uma partícula de massa 5 gramas eletrizada com carga de 4 microcoulomb é abandonada em uma região do espaço no qual existe um campo elétrico uniforme de intensidade 3 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. Desprezando-se as ações gravitacionais, né, determine o módulo da aceleração adquirida por essa carga. Então, ó, aqui seria o desenho, né? Então, eu abandonei uma carga aqui e aí, por conta da força elétrica, ela vai fazer essa trajetória aqui. Olha, vai fazer uma trajetória aqui. E vamos pensar que eu estou desprezando a ação da força da gravidade. É como se não existisse a força da gravidade, ok? Então, a massa da partícula eu vou transformar para quilogramas, 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas, o módulo da carga 4 vezes 10 a menos 6 e o campo elétrico 3 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. Vamos calcular a aceleração. O primeiro passo é calcular a força, né, que a gente viu anteriormente ali. Então, ó, a carga vezes o campo, daí eu tenho o que seria a força. 12 vezes 10 elevado a menos 3 newtons, ok? A unidade aqui é newton, tá ok? E a força, vamos lembrar da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, a gente viu lá que a aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa, e matematicamente falando, a gente pode dizer que força é igual a massa vezes aceleração. Bom, eu já tenho a força, 12 vezes 10 a menos 3. Eu sei qual é a massa, 5 vezes 10 a menos 3. Eu vou simplificar 10 a menos 3 por 10 a menos 3, 5A igual a 12, A igual a 2,4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, vamos para o próximo aqui, o próximo conceito a ser observado. Olha, como é que seria a trajetória de uma partícula no interior de um céu, de um campo elétrico uniforme? Então, vamos considerar a partícula sendo lançada no interior desse campo. Então, lancei a partícula. Vamos pegar primeiro a partícula positiva. Para onde vai ser o deslocamento dela? É óbvio que vai ser para a direita, para a região onde está carregado negativamente. Daí, ela vai fazer uma trajetória, no caso, indo em direção, no caso, à região carregada negativamente. E se eu colocar uma carga que é neutra? No caso, número de prótons, número de elétrons igual quantidade. Então, eletricamente falando, ela é neutra. Qual a trajetória que ela vai fazer? Retinha aqui, ó, não vai ter influência da força elétrica, certo? Então não vai ter influência da força elétrica. E se eu lançar agora uma carga negativa, tá? O que vai acontecer? Ela vai ser atraída pela região o quê? Positiva. Então vai fazer essa trajetória aqui, ok? Demonstrada aqui, tá? Então essa vai ser a trajetória. Então, tá a trajetória aqui. Beleza. Então, a trajetória, tanto da carga positiva quanto da carga negativa, ela era o quê? Ela é parabólica, tá? Ela é parabólica. Então, olha bem, ó,
Carga positiva, movimento espontaneamente a favor do campo. Então, por que a favor do campo? Porque o campo vai do potencial maior para o menor, ou seja, da região positiva para a negativa. A gente já viu isso já. A gente já viu, ó, o campo sai do positivo e vai para o negativo. Sai do positivo e vai para o negativo. Então, cargas positivas sendo lançada aqui, movimenta espontaneamente a favor do campo. Ó. Quer dizer, deslocou de forma que foi para o lado direito. Tá? Já a carga negativa vai ter um movimento espontâneo que se opõe ao campo. Olha, vai em direção à região o quê? Positiva. Tá? Esse movimento é espontâneo. Já a partícula eletricamente nula não sofre ação de força elétrica. Então a trajetória dela vai ser o quê? É retilínea. Tá ok? Bom, gente, então acabou nossa aula aqui. E atividades para vocês aí, olha. Então, atividades da aula 12. Então, ao final da aula, vocês vão fazer quais exercícios? Ó, livro 1, Física 2, capítulo 4, páginas 49 a 51. Atividades para a sala de aula número 1, 3 e 5. Atividades propostas 1, 9 e 10. E vocês vão fazer o exercício online de fixação, que vai estar lá na aula 12 também. Esse exercício vocês vão enviar, ok? Ele é online e vocês enviam. Nesse exercício, vocês vão colocar as respostas que vocês já obtiveram. Vocês vão fazer primeiro o exercício do livro, tá? Vocês vão colocar as respostas que vocês obtiveram na atividade para a sala de aula 1, 3 e 5. Tá? Vocês vão marcar a alternativa. Tá? Que não vai ter o enunciado, mas vocês vão marcar a resposta certa, que vocês têm o enunciado no livro. Tá? E para vocês enviarem esse exercício online, vocês têm que colocar o e-mail de vocês. Valeu, gente. Boa tarde. Até mais para vocês. Tchau, tchau.